No vídeo passado, eu falei sobre os perigos de você depender exclusivamente dos convênios na fisioterapia. E algumas pessoas podem ter pensado o seguinte: tá, Lucas, entendi o problema, mas como é que eu faço para sair dos convênios? E aí, uma boa pergunta, mas eu preciso começar desfazendo uma ideia que pode colocar toda a tua carreira em risco. Muita gente acredita que sair dos convênios significa simplesmente se descredenciar e começar a atender particular assim, do nada. Mas, na minha opinião, esse também é um erro que o fisioterapeuta pode cometer ao tentar sair dos convênios sem uma estratégia. Porque sair dos convênios não é um evento, é uma transição e toda transição tem que ter estratégia. Porque se não tiver estratégia, você vai trocar uma dependência por outra. Você vai sair da dependência do convênio e vai passar a depender da sorte. Então, eu volto à pergunta: como sair dos convênios? Beleza, mas vamos fazer outra pergunta. Minha carreira está preparada para viver sem os convênios? Essa é a diferença, porque quando você pergunta diferente, a resposta também vem diferente, porque sair dos convênios não começa no momento que você cancela seus contratos, tá? Então você precisa construir alternativas. Quem tenta sair dos convênios antes de construir essa base sólida vai normalmente ter que voltar a atender convênio aos poucos, um pouco tempo depois. Não porque seja um mau profissional, mas é porque você não desenvolveu aquele modelo sustentável para se fazer atendimentos particulares. E isso precisa ser construído antes, tá? Eu gosto de explicar isso porque através de um modelo que eu chamo de ponte de transição. Então imagine o seguinte: são duas margens de um rio e um lado é você. Você está aqui atendendo convênios, dependendo deles para pagar as suas contas. Mas do outro lado, existe um consultório que você quer construir, tá certo? Para fazer seus atendimentos particulares, para ter mais autonomia, previsibilidade, para ter tempo para raciocinar clinicamente do jeito que você imaginar, com toda aquela liberdade que a gente gosta, né? Mas pensa comigo, ninguém atravessa um rio pulando. Você precisa construir, então, uma ponte entre essas margens. E essa ponte, ela, para ser feita, precisa ter alguns pilares. Pilar da autoridade, do valor percebido, processo e de fluxo de agenda. Então, sobre o pilar da autoridade. Antes de você conseguir pacientes particulares, a pessoa precisa descobrir que você existe. Hoje o paciente pesquisa, né, e pergunta muito nas redes sociais, vai ler a avaliação do Google, vai procurar se você tem algum vídeo sobre o assunto. Então, quanto mais autoridade daquele assunto você tem, menor a dependência de indicações ocasionais. Então, autoridade também não significa ser famoso, mas ser lembrado por alguém que está precisando ali do seu fisioterapeuta, do seu especialista. Agora, o pilar sobre percepção de valor, que na minha visão é um dos mais negligenciados, porque muitos fisioterapeutas se preocupam em estudar demais, mas explicar muito pouco. O paciente sai da sua consulta sem entender por que aquela avaliação foi diferente, sem compreender o raciocínio clínico por trás dessa avaliação e sem enxergar, então, o seu método. Tá? Então, aquilo que o paciente não percebe, ele dificilmente vai valorizar. Percepção de valor não acontece quando você fala do preço, mas do momento que o paciente pisa no seu consultório, continua durante a avaliação e durante o seu tratamento ele se fortalece, tá certo? Pacientes particulares não aparecem porque você decidiu cobrar no particular, mas quando eles percebem valor que justifica a escolha por você. Essa diferença é que muda totalmente a sua estratégia, tá certo? O pilar do processo, que eu também observo que há alguns equívocos, né? O fisioterapeuta acredita que basta ter técnica, né? Ser muito bom tecnicamente, mas o atendimento particular exige processo, tá? Como o paciente agenda, como ele recebe as informações previamente, como é que acontece essa avaliação, como é que você apresenta no pitch de vendas o plano de tratamento, como é que você acompanha essa evolução, como você solicita indicações. Tudo isso faz parte da experiência. E a experiência também vai comunicar valor.
E o quarto pilar, que seria do fluxo da agenda dos pacientes, que é o que gera mais ansiedade, tá? Lucas, quando é que eu posso sair dos convênios? E a resposta, ela é simples. Quando você perceber que consegue gerar pacientes particulares de forma mais previsível. Não é o ideal, mas de forma previsível, tá? E isso é bem diferente. Você não tem que ter uma agenda cheia todos os dias, tá certo? Mas precisa entender que seus pacientes estão vindo com uma certa constância e previsibilidade, tá certo? Você vai perceber que estratégias funcionam e quais não funcionam dessa forma. E essa previsibilidade vai então diminuir o seu risco durante a transição. O objetivo nunca deve ser abandonar os convênios por abandonar, mas sim construir uma carreira que não dependa apenas dos convênios. Então, a frase é parecida, mas o raciocínio é totalmente diferente. Então, se você hoje fosse me perguntar, Lucas, qual é o primeiro passo para sair dos convênios? Então, eu ia responder, comece construindo uma ponte. Então, fortaleça a sua base. A sua base tem que ser a autoridade, a sua comunicação, os seus processos e aprender como atrair pacientes particulares. Quando esses pilares estiverem sólidos, bem formados, aí a saída dos convênios vai deixar de ser um salto no escuro e ele passa a ser apenas uma consequência natural da carreira que você vem construindo. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu quero dizer que vamos falar sobre um tema que costuma causar muita confusão. Muita gente acredita que o marketing para a fisioterapia significa fazer dancinha, postar antes e depois, ou tentar viralizar. Mas, na minha opinião, marketing é outra coisa. E talvez seja justamente isso que esteja impedindo que muitos profissionais consigam fazer o seu consultório particular de forma ética, construindo a sua imagem no meio digital. Se esse vídeo fez sentido para você, então escreve aqui nos comentários. Hoje você sente que depende dos convênios ou já começou a construir a sua ponte para atendimento particular? Então escreva sobre essa frase, tá certo? Que a gente comenta e vai servir como munição para os próximos vídeos, ok? A gente se vê por aí e essas conversas estão apenas começando.